Se você parar 2 segundos para pensar em algumas descobertas da ciência e em como elas revolucionaram nossas vidas, certamente ficará ainda mais apaixonado por ela. Do formato redondo da Terra, às leis de Newton, da penicilina à quimioterapia, da eletricidade às partículas atômicas, não é exagero que somos o que somos e chegamos aonde chegamos graças a ela. Mas, ainda bem, existe muito mais para descobrir e alguns mistérios permanecendo não resolvidos pelos cientistas até hoje. Nesse vídeo, estão listados alguns desses mistérios sem solução até hoje. Vamos lá! Do que é feito o universo? Tudo o que vemos ao nosso redor é composto de átomos. Entretanto, isso corresponde a apenas 5% da matéria do universo. Os astrônomos ainda lidam com um problema constrangedor. Do que são feitos os 95% restantes? Nos últimos 80 anos, surgiram duas possibilidades meio esquisitas: a matéria escura e a energia escura. A primeira, revelada em 1988, seria uma espécie de cola que mantém os elementos de uma galáxia juntos. Já a segunda foi descoberta em 1998 e seria ela que impulsionou a expansão do universo. Acredita-se que esta última corresponde a 80% da massa do universo e que é composta por partículas que podem ser 100 vezes maiores que um próton ou por áxions, neutralinos e fotinos. E muitas outras perguntas ficam no ar, como por exemplo, o que era essa matéria? Como ela foi formada? O que existia antes do Big Bang? Isso nunca foi provado, e há quem aponte problemas nessa visão da criação. Se o Big Bang foi realmente o início de tudo, uma região com temperatura infinita e densidade infinita, então as leis da física não se aplicariam a ele, o que é uma inconsistência, porque elas deveriam valer para qualquer momento do universo. Por isso, alguns pesquisadores sugerem que o Big Bang seja parte de um ciclo, e não o real começo de tudo, mas tudo isso, obviamente, ainda precisa ser provado. O que tem no fundo do oceano? Somos cercados por água, mas a verdade é que não conhecemos quase nada do fundo do mar. Segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, após 200 metros de profundidade, só desbravamos 10%. Para alguns cientistas, o universo sob as ondas é menos conhecido do que a superfície da Lua. Ainda há uma imensa vida aquática a ser revelada. Para ajudar nessa tarefa, tem-se recorrido cada vez mais aos veículos subaquáticos controlados remotamente, como os ROVs, ferramenta importante tanto na exploração do oceano quanto na extração de petróleo e gás. Outra opção tem sido o uso de satélites que orbitam o espaço. Eles descobriram, por exemplo, que existem milhares de vulcões inativos, montes e até uma cordilheira nas profundezas do oceano. A maior profundidade já alcançada pelo homem foi de 11 mil metros, na Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico, onde a pressão da água equivale a 1 tonelada por centímetro quadrado. Cientistas da Dinamarca, Alemanha, Reino Unido e Japão encontraram micro-organismos habitando o local. Como descrever todos os números primos? Números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por si mesmos. O número 5, por exemplo, é primo. Já o 6 não é, pois é divisível também por 2 e por 3. A sequência de números primos sempre intrigou os cientistas, porque parece não ter lógica. Dizem que, se alguém soubesse descrever uma regra capaz de dizer quantos primos existem até certo número, conseguiríamos provar até grandes teorias sobre a origem do universo. O alemão Georg Bernhard Riemann acreditava ter descoberto uma fórmula para descrever a distribuição dos primos. Essa fórmula já foi testada para o primeiro 1,5 bilhão de números e está correta, mas nunca foi provado que é verdadeira para todos os números. Foi o mais perto que chegamos de uma resposta. Estudiosos acreditam que há uma conexão da matemática com a realidade física nesse caso, já que há uma coincidência entre a fórmula de Riemann para os primos e outras fórmulas que cientistas usavam para descrever alguns sistemas da física regidos pela teoria do caos. Por isso, talvez quando a hipótese de Riemann for provada, algumas teorias sobre o universo sejam esclarecidas. Por que as vacas comem voltadas à direção dos polos magnéticos? Você já deve ter visto um rebanho se alimentando.
Mas talvez não tenha notado que as vacas sempre comem voltadas à direção de um dos polos magnéticos da Terra. Esse alinhamento dos bovinos foi analisado por imagens de satélites. Os cientistas chegaram à conclusão de que a maioria desses animais tende a alinhar seus corpos na direção norte-sul. Essa descoberta surpreendente desafia os pesquisadores, porque ela só será confirmada quando eles acharem a tal bússola fisiológica desses bichos, o que ainda não aconteceu. Naturalmente, muitas espécies como aves, salmões ou morcegos utilizam o campo magnético da Terra para se guiarem, como se tratasse de um GPS natural. Por que não conseguimos prever o movimento das placas tectônicas? Embaixo do solo, a Terra se apoia em pelo menos 16 grandes placas tectônicas, blocos de magma endurecido que se movem lentamente. Espalhados pelo planeta, cada um deles passeia a uma velocidade própria e em determinada direção. Nesse vai-vem, é comum que elas se choquem e provoquem grandes catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Bom, sabemos que isso acontece no interior do planeta, mas os cientistas nunca conseguiram prever quando a movimentação pode acontecer. Esses choques ocorrem pela liberação repentina de grande tensão na crosta terrestre que vai se acumulando gradualmente devido aos movimentos das placas tectônicas, mas a ciência até hoje nunca conseguiu prever quando essa energia vai ser liberada. Por fim, são muitas perguntas sem respostas que precisam ser descobertas, mas que com certeza levará muitos e muitos anos para serem descobertas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima!